Olá! E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia. Uma ideia que pode, de verdade, virar a chave na forma como a gente enxerga nosso desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Tudo isso inspirado no livro Descubra Seus Pontos Fortes. A ideia aqui é começar uma verdadeira revolução. Pois bem, vamos começar com uma pergunta bem direta para uma reflexão sincera mesmo. No dia a dia de trabalho, será que existe a oportunidade de fazer aquilo que a gente faz de melhor? Todos os dias? Pois é, a resposta para a maioria das pessoas, infelizmente, é um grande não. Olha só que dado impressionante de uma pesquisa global da Gallup. Só 20% dos funcionários sentem que usam seus pontos fortes no dia a dia. 20%! Isso é 1 em cada 5 pessoas. É um número muito baixo, né? E o mais curioso, sabe, é que esse número ele não é por acaso, não é um acidente. Ele é o resultado direto de uma mentalidade, de uma filosofia que domina o nosso mundo. Vamos dar uma olhada nessa fixação que a gente tem pelas fraquezas. Pensa bem, desde a época da escola até o mundo corporativo, a lógica parece ser sempre a mesma, né? O que a gente ouve: identifique suas falhas, ache seus pontos fracos, corrija seus erros para ficar mais forte. A intenção é boa, claro, mas, como a gente vai ver, essa abordagem é, na verdade, bem equivocada. Isso tudo se baseia em 2 premissas que, no fundo, estão erradas e que sustentam muitas das nossas organizações. Primeira ideia furada, que qualquer pessoa pode aprender a ser competente em praticamente qualquer coisa. A segunda, que o nosso maior espaço para crescer está justamente nas áreas em que a gente é mais fraco. Só que a revolução que a gente está falando aqui propõe exatamente o contrário. Ela diz que os talentos de cada um são únicos e duradouros, e que o maior potencial de crescimento está, na verdade, nas áreas de força. Ok, então, qual é a saída? Bom, é hora de virar esse jogo, de virar esse modelo de cabeça para baixo. Bem-vindos à revolução dos pontos fortes. E aqui está o pulo do gato. Os melhores gestores do mundo, eles simplesmente jogam fora essas premissas furadas. Eles não ficam tentando encaixar todo mundo na mesma caixinha, sabe? Transformar cada funcionário numa peça padrão. Pelo contrário, eles celebram as diferenças. O foco deles é cultivar os talentos que são únicos de cada pessoa da equipe. E olha, isso não é só um papo bonito, uma teoria motivacional, não. Se liga nesses dados da Gallup. Times em que as pessoas sentem que seus pontos fortes são usados todo dia, os resultados são espetaculares. Presta atenção. Aumento de 38% na produtividade, 44% na satisfação do cliente e 50% na retenção de talentos. 50% os números falam por si. Beleza, a gente está falando de ponto forte, mas o que é isso exatamente? Para a gente poder aplicar essa ideia, primeiro a gente precisa entender do que um ponto forte é feito. Vamos, então, dar uma olhada na anatomia de um ponto forte. A definição que o livro traz é super precisa. Um ponto forte não é só uma coisa que a gente faz bem de vez em quando. É um desempenho consistente e quase perfeito numa atividade. Guarda bem essas 2 palavras, consistente e quase perfeito. Elas são a chave de tudo. Tá, e como se chega nesse nível de desempenho? É uma combinação tipo uma receita com 3 ingredientes. Primeiro, o talento, que é aquela parte que já nasce com a gente, é inato. Depois vem o conhecimento, que é o que a gente aprende, estuda. E por fim, as técnicas, que são o resultado da prática. É a soma desses 3 que constrói um ponto forte de verdade. Mas de todos esses, o mais fundamental, a base de tudo, é o talento. Pensa nele como a matéria-prima essencial. O que é um talento? É um padrão natural que se repete de pensar, de sentir ou de se comportar, e que a gente consegue aplicar de um jeito produtivo. É como se fosse a fiação única do cérebro de cada um. O que nos leva, claro, para a parte prática. Se o talento é a base de tudo, a grande questão é: como é que a gente faz para identificar esses padrões? Esses talentos que já nasceram com a gente? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Como é que se começa a identificar esses talentos que são tão importantes e que já nascem com a gente? Felizmente, o livro dá umas 4 pistas de ouro para essa caça ao tesouro. A primeira pista são os desejos. Sabe aquelas coisas que atraem a gente naturalmente? Para onde a nossa curiosidade vai? Fica de olho nisso. A segunda é o aprendizado rápido. O que a gente aprende com uma facilidade absurda, quase sem esforço?
Isso é um sinal. A terceira pista, satisfações. Pensa naquelas atividades que, em vez de drenar nossa energia, fazem o contrário. Elas nos energizam, dão um gás. E, por último, as reações espontâneas. Qual é a nossa primeira reação? Aquela resposta instintiva de bate-pronto diante de uma situação. Isso diz muito sobre nossos talentos. E essa ideia de ignorar os talentos tem um custo, né? Tem uma citação que ilustra isso de um jeito brilhante. Ela diz que a verdadeira tragédia da vida não é que a gente não tenha pontos fortes o suficiente, é que a gente simplesmente não usa aqueles que a gente já tem. É uma frase atribuída a Benjamin Franklin, que usou uma metáfora incrível. Ele chamou esse potencial todo desperdiçado de relógios de sol na sombra. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Quais dos nossos talentos, hoje, podem estar aí parados na sombra, apenas esperando a chance de serem trazidos para a luz?